que o Senhor quer nos mostrar que existem coisas diferentes para que nós o quê? Busquemos o refúgio certo, busquemos o refúgio verdadeiro, busquemos o refúgio real e o refúgio moral que Deus quer nos dar. Amém? Então nós vamos falar aqui de alguns pontos. Ponto número 1: não importa o que aconteça, a intensidade, o modo, a maneira ou o tamanho da nossa tribulação, importante é saber que Deus é o nosso refúgio. Amém? Repita: Deus é o meu refúgio. Amém? Nós não podemos ser confundidos, isso nos confunde. E ele diz aqui, no versículo 1, 2 e 3, ele diz o seguinte: olha, Deus é o nosso refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente na minha tribulação. Portanto eu não temerei, ainda que a terra se transtorne. Algumas traduções dizem ainda que a terra trema. Está falando ali de quê? Está falando de terremotos. Esses dias passaram uma cena do terremoto na Nova Zelândia, em que as pessoas não tinham lugar para ficar. Porque imagina você dentro de uma cidade com vários prédios, você fica no meio da rua e você olha os prédios tremendo. Quando você olha os prédios tremendo, você vai correr para onde? Se você correr para o lado direito, é perigoso te pegar. Se você correr para o encontro, é perigoso te pegar. Então você fica totalmente perdido, totalmente atônito no meio daquela bagunça. E aqui está dizendo: não interessa se isso também acontecer. Ele diz: o Senhor é o seu refúgio. Eu tenho que entender isso na hora. É difícil, porque a adrenalina sobe quando você está muito nervoso, sobe, e para você entender que o Senhor é o seu refúgio, você tem que estar muito dentro do seu coração. Você tem que ter uma intimidade muito grande. É como você pedir alguma coisa para alguém se você não conhece aquele alguém. Eu vou pedir um carro, eu preciso de uma caminhonete que tenha uma caçamba, eu vou pedir emprestado. Eu preciso conhecer a pessoa para saber que ele tem. Então eu tenho que ter intimidade, tenho que ir na casa dele, tenho que conversar com ele. E se você, na hora que acontece o problema, não tem uma intimidade com o Senhor, é difícil, né? É difícil você buscar. Mas aqui está dizendo, e ele diz: portanto eu não temo, ainda que transtorne, que trema, ainda que as águas tumultuem e espumerguem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele diz: eu ainda continuo a saber que o Senhor é meu refúgio. É tremendo isso, porque Deus, que é o nosso refúgio, sabe que todas as coisas podem acontecer. Porém, ainda que a terra trema e os montes se abalem, nós sabemos que não interessa a fúria, não interessa a intensidade, nós não devemos temer o pior. O temor, o medo, quem tem muito medo, vive pela metade. Quem tem muito medo, não sonha nada, mas é amanhã o que vai ser, o que eu vou fazer, como pode ser. Você vive pela metade, porque você sempre fica com medo de alguma coisa. Mas nós temos que saber que nós temos um refúgio forte, nós temos um refúgio verdadeiro, nós temos um refúgio real, nós temos um refúgio capaz de nos transportar e nos colocar em outra condição. Joel 3,16, vocês não precisam abrir, mas ele é muito claro. Ele diz assim: o Senhor brama de Sião, e ele se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio, e no seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Ele diz: não interessa, e diz que as coisas vão acontecer lá em Joel, vai tremer, vai acontecer. Falou: não interessa o que está acontecendo. O profeta Joel disse: mas o Senhor continua sendo o seu refúgio. Amém? Não interessa o que vai me acontecer, mas eu sei lá dentro de mim, puxa, as coisas estão difíceis, a situação não está fácil. Mas assim como Joel, nós temos que ter lá dentro a certeza de saber que o Senhor é nosso refúgio. No Salmo 142 também diz: tu és o meu refúgio. Salmo 91 diz: ele é o meu refúgio. Os salmistas estavam cansados de saber que na hora do vamos ver, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, eles tinham um refúgio real. Eles tinham alguém que, apesar de espiritual, ele podia contar. Eles tinham alguém, sabe aquele abriguinho que tem de ônibus, né? Que as pessoas chegam assim, quando eu vou de carro, eu percebo que uma dificuldade, quando está chovendo forte, as pessoas ficam embaixo daquele abrigo de ônibus. Pode ver, porque o abrigo de ônibus, a maioria deles não tem fundo, não tem lateral, ou outro que tem lateral, né? E ele não tem frente, ele é curtinho. Então o que acontece? Quando a chuva está forte, quando o vento está forte, o sujeito se esconde de um lado e vai embora do outro. Ele se esconde do outro e vai embora do outro. Então ele está sendo molhado. Então o salmista está dizendo aqui: olha, esse refúgio eu não conheço. Esse refúgio não é o refúgio de Deus. O refúgio de Deus é aquele que você pode contar. O refúgio de Deus é aquele que vai te proteger. O refúgio de Deus é
vale para tudo. Vale para tudo. Vale para doença, vale para relacionamento. Eu vou contar alguns exemplos. Você vale para o teu dia a dia que você está trabalhando. Ah, mas o senhor, sou advogado, o senhor não entende de direito. Mentira, o senhor é o Deus do direito. Ah, mas eu sou arquiteto, o senhor não entende de projeção. Mentira. Satanás quer te mostrar que o Deus é o Deus da criação. Ele é o arquiteto dos arquitetos. Então ele é o Deus da criação. Ah, mas eu sou comerciante, o senhor não entende de venda. Mentira. Ele entende, ele aquebranta corações, move caminhos, muda situações. E a gente fica naquela hora, como se diz, acuado. Acuado. O inimigo quer te ver acuado, quer me ver acuado. Mas você não pode acreditar nisso. Porque isso é o poder das trevas, é aquele que quer realmente te intimidar. E eu me lembro, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor me levou há 27 anos atrás. Eu ainda não tinha aceitado Jesus como Senhor na minha vida. Foi mais ou menos em 1984. E nessa época eu tinha um amigo muito caro, muito grande. Falei aqui de arquitetura, lembrei dele, porque ele era arquiteto. Ele veio a falecer. Ele faleceu em 1985. Inclusive num acidente, né? Por isso que eu parei com as motos lá desde 1984. Eu já fui diminuindo, mas a gente tinha uma moto e a gente viajava. E nós viajávamos às vezes, ele com a esposa dele e eu com a Nilza, e a gente viajava, né? E eu me lembro, quando o Senhor me levou essa palavra, 27 anos atrás, eu não conhecia a palavra, eu era bastante, como se diz, tinha bastante fé. Uma fé que não era, às vezes não buscava os caminhos verdadeiros, mas eu tinha muita fé. E o fato é que nós fomos fazer uma viagem, né? E quando nós chegamos na cidade, nós fomos lá, almoçamos, e quando nós almoçamos, a gente percebeu na volta que o tempo começou a mudar. E nós estávamos de moto. E mudou, mas fez um tempo feio, fez um tempo horroroso, fez um negócio assim que eu olhava e falava, Senhor. E naquela época não era como hoje. Hoje você tem a capa tal, a capa B, a capa C, você tinha o casaco de couro, né? Uma calça, um casaco de couro e uma capa que se você andava, entrava lá para todo quanto é lugar. Não tinha jeito. Não é hoje a tecnologia de hoje. Mas independente disso, nós vimos que estava tão feio, nós pegamos com as nossas esposas e falamos, vamos fazer o seguinte, nós temos que levar a moto, mas nós vamos deixar que vocês vão de ônibus, né? Fomos na rodoviária, pusemos as coisas no ônibus, né? E viemos, ele com a moto dele, com a minha, e viemos. E nesse salmo aqui o Senhor me levou a muitas situações de 27 anos atrás. Quando nós começamos, a chuva não estava tão forte, de repente a chuva começou a apertar, apertava muito. E ela batia de uma forma que se você parasse no meio do caminho, alguém te pegava. Se você parasse no apostamento, tinha lodo, não dava para você entrar, você não conseguia. E a água vinha penetrando, frio, porque o frio começa a ficar, parece incrível, quem ainda nunca passou por essa experiência, né? Que nós temos alguns motoqueiros aqui, mas de hoje é diferente. O frio vinha, começava a penetrar dentro do corpo da gente, aquilo que estava quentinho começava a gelar tudo, da ponta do pé, ao último fio de cabelo, viu, gente, que eu era muito cabeludo na época. Vocês estão pensando que eu nasci carequinho, depois fiquei bastante cabeludo, porque me vê assim e fala, o cara nunca teve cabelo. Não, minhas fotos estão aí para mostrar para vocês depois. Mas eu tinha muito cabelo e aquela coisa, o capacete, as coisas batiam, a água batia de uma forma que você começava, ele tinha uma viseira, e para você enxergar você tinha que levantar. Você levantava, batia na boca, batia na bochecha, batia nos lábios, queimava. A água batia com uma certa intensidade, porque você está, mesmo andando devagarzinho, 60, 50, porque não dava para andar mais que isso, 40, mas a água vinha, os pingos grossos batiam. Eu começava a pensar assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu posso fazer? Então eu lendo esse salmo, alguma coisa dentro de mim dizia, eu estou aqui. Eu não sabia como, mas alguma coisa dentro de mim, não, eu estou com você. Alguma coisa me dizia, tem algo que te protege. Alguma coisa me dizia, tem algo que te aquece, tem algo que te consola. E as coisas iam piorando, raios, trovões, e piorando, frio, chuva, desconforto, insegurança. Mas algo lá dentro me garantia que tinha alguém que estava comigo. Amém? Eu não sei, você me pergunta, mas como tinha?
porque eu sabia, eu via a proteção, eu via a mão do Senhor, a hora que tinha que parar, a hora que não tinha. Eu me lembro quando eu cheguei em casa, tirei as coisas, eu sentei, fiquei uma meia hora dentro do box, né? Sentado, tomando banho com água quente, né? E eu pensava, Senhor, mas que coisa, todo queimado, porque fica todo vermelho das coisas que bateram, né? Mas eu lembro do alívio que eu senti a hora que eu cheguei em casa. Do alívio que eu senti a hora que eu pude chegar e fui até direto. Eu lembro até para a casa da minha mãe, que eu morava em apartamento, era mais fácil entrar na casa dela. E eu lembro, fui, né? Ela me fez uma sopa muito gostosa, né? Que mãe sabe fazer essas coisas muito bem. Esposa, muito melhor, mas mãe também. Aí, aquela coisa boa, né? Aquele negócio que você sente, aquela proteção, aquele negócio que você está assim, aconchegante, gostoso. Essa é a proteção que Deus quer te dar. Amém? E essa é a proteção, esse é o refúgio que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. É nesse refúgio que nós temos que pensar. Essa coisa gostosa que nos aquece, que nos dá segurança, que nos dá esperança. Mas Ele quer que você esteja ligado. Então nós vamos falar no outro ponto, vocês vão ver que isso tudo está aí a nossa volta, é um banquete. Mas nós temos que saber manejar. Nós temos que saber lidar com os pratos, lidar com as coisas, estar preparado, porque isso vai vir. Você viu aqui que o profeta Joel tem dúvida de que viria tribulações. Olha o que ele diz, eu vou ler outra vez o 3,16. O Senhor brama de Sião, lá de Israel, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Será que o céu e a terra vai tremer? Não, os céus e a terra tremerão. Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês já leram estatísticas, né? Sei lá, 500 anos atrás tinha tipo 100 terremotos por ano. Há 500 anos, 400 anos atrás. Hoje tem perto de 2000. É desse jeito. Tem intensificado. Não vamos nos iludir. Está dizendo que as terras tremerão, que os montes tremerão. Não é novidade para ninguém. Está dizendo isso. Está dizendo. A palavra está dizendo. Essa palavra, 20 e poucos anos atrás, está falando exatamente 2000 anos atrás a mesma coisa. Então, a terra vai tremer, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Amém? Se você é povo de Deus, é aquele que considera, aquele que está no Senhor, saiba, o Senhor é o seu refúgio. Amém? O Senhor é o seu refúgio, porque você é povo de Deus, é aquele que é filho dele, e ele não vai deixar acontecer uma vírgula, para frente ou para trás, que não seja da vontade dele. Mas nós temos que estar firmes nessa verdade, nessa realidade. Repita, apóstolo: Senhor, eu não posso me intimidar com o tamanho da dificuldade ou com a intensidade do problema. Os céus e a terra podem até tremer, mas dentro de mim haverá a nítida e clara convicção que só o Senhor é o meu verdadeiro e único refúgio. Amém? Amém? Vai tremer, vai acontecer, vai tribular, mas eu tenho que ter isso forte dentro do meu coração. Ponto número 2: não perca o foco do caudaloso e inesgotável rio, cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Não perca o foco do rio, que está falando no Salmo 46, depois nós vamos ler o versículo 4, que diz que tem um rio que flui, e ele diz aqui claramente: há um rio, pode tudo acontecer, problema acontecer, ou acontecer ataques, ele diz aqui, mas há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário